O que é que te move? O que é que faz acordar todos os dias pela manhã e viver a vida que você vive? O que é que te impulsiona para frente? Por que é que você vive? Atos capítulo 17, no verso 28, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe, todo mundo tem um combustível pelo qual é movido. E quando eu penso em combustível, não tem como não pensar numa época em que eu precisava de muito combustível. Meu primeiro carro, eu vivia quebrado, quase sem combustível o tempo todo, sempre na reserva, abastecia R$3,50, R$4,70, R$10, era luxo. Sempre com um galãozinho no bagageiro para que me socorresse quando eu ficasse no meio do caminho, que não era incomum. Volta e meia alguém precisava me socorrer. Um dia desses eu estava precisando de combustível, como quase sempre, e eu não sabia se ia chegar em casa e pior, o posto de gasolina estava longe e eu estava lá angustiado, preocupado, porque eu ia ficar na rua a qualquer momento, até que de repente eu cheguei na rua do posto, estava numa ladeira, então eu coloquei no ponto morto, deixei o carro descer, cheguei no posto de gasolina e ufa, finalmente vai dar para abastecer aqueles míseros reais que eu tinha. O frentista abastece, eu saio com o carro 2 quadras longe, o carro para. Aí eu falo, pronto, agora estragou. Mas a minha primeira dúvida é, será que foi abastecido mesmo? Será que não houve algum problema com a falta de gasolina? Eu volto no posto de gasolina, pergunto pro frentista, viu, você abasteceu? Eu estava aqui agora há pouco. Ele disse, sim, coloquei álcool como você pediu. Eu falei, não, mas o carro é a gasolina. Era um carro velho e eu acho que ele não aguentou. O combustível não foi forte o suficiente. Ele me deixou no meio do caminho. Você sabe que todo mundo tem um combustível que o move. Todo mundo é movido por alguma força. Todo mundo tem algo que faz a pessoa acordar, viver, trabalhar, agir. Tudo o que você faz e o porquê que você faz tem um propósito, tem um combustível, tem uma força, tem uma energia que te impulsiona. O problema é que nós vemos uma geração onde a maioria de nós não percebe, ou muitos até percebem, mas permite ser movido pelo combustível errado, o combustível que destrói o teu motor, o combustível que vai te deixar no meio do caminho. Dos combustíveis mais comuns, muitos são movidos por culpa. Culpa é aquilo que a gente viveu no passado e por algum motivo a gente permite que aquilo que a gente viveu no passado se torne a força para viver o nosso presente, o nosso futuro. Muitas vezes para tentar corrigir erros do passado, coisas que a gente não quer mais viver e que viveu. O problema do passado é que ele é um bom professor, mas é um péssimo líder. Viver movido por aquilo que já aconteceu é um tremendo engano. Outros permitem ser movidos pelo rancor. Rancor é aquilo que eu sinto fruto daquilo que os outros geraram em mim, fruto das feridas e das marcas que os outros fizeram em mim. O problema do rancor é que ele é como um veneno em que você toma e acha que é o outro que está morrendo. O rancor destrói a sua vida e vai te deixar no meio do caminho. Tem gente que é movido por medo. Os que são movidos por medo são aquelas pessoas que estão o tempo todo imaginando o que pode dar errado. Medo de se frustrar, medo de não conseguir, medo do que vão pensar, medo do que pode acontecer. E o problema é que o medo se torna um monstro gigantesco que nos paralisa, nos oprime e nos impede de seguir adiante. Tem gente que é movido, talvez um dos mais comuns, pelo materialismo. O materialismo é essa sede desenfreada que a maioria de nós tem por ter mais, por querer mais. E a gente acha que isso é uma ambição até boa, inclusive muitos até justificam dizendo, olha, eu não quero que meu filho tenha a vida que eu tive quando era criança, eu não quero que ele passe pelo que eu passei e eu preciso conquistar, eu preciso ter. E o problema do materialismo é que ele nunca satisfaz você plenamente, ele vai te deixar no meio do caminho. Inclusive é o que muitos daqueles que dizem e que alcançaram dinheiro, fama e milhões são aqueles que também dizem que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. O problema do materialismo é o que a gente vê e já ouviu muitos. Pessoas gastando dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para agradar pessoas as quais elas nem gostam. Muitos são movidos, e talvez esse seja um dos piores combustíveis, necessidade de aprovação.
Muitos são movidos por essa necessidade constante de ser aprovado pelos outros, de ser validado pelos outros. O problema é que nós nunca vamos conseguir agradar a todo mundo, sempre vai ter alguém criticando e sempre vai ter alguém que vê a vida de uma maneira diferente como nós vemos ou como deveria ser. Nós nunca vamos conseguir agradar todas as pessoas. Alguém disse, se existem fórmulas do sucesso, são muitas, mas se existe uma para o fracasso que é certa, é tentar agradar todo mundo. E todos esses combustíveis podem até ser uma força que te impulsiona para frente, mas ele vai te deixar no caminho. Agora, qual é o combustível correto? O combustível correto é aquele que já está plantado no seu coração e muitos nem sabem ou até ignoram, que é aquilo que Deus gerou na vida de cada ser humano, um anseio por quem Ele é e por quem nós somos na essência nele. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa existência, ela está baseada na nossa real natureza, que é em Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. E o ser humano só encontra um propósito genuíno e verdadeiro quando ele faz de uma vida para honrar a quem o criou e para cumprir o propósito pelo qual foi criado, a sua missão. E não só a sua missão, o seu propósito, mas não só o seu propósito, o seu combustível, aquilo que te move, o seu porquê. E o propósito, ele é claro. Jesus disse, olha, tudo se resume a amar a Deus e servir pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. E se a sua vida não honrar a Deus e não servir pessoas, ela perde o sentido. E quando nós perdemos o sentido, nós perdemos tudo. Muitos talvez, e você que está assistindo esse vídeo, tem permitido viver a sua vida movido por combustíveis que vão te deixar no meio do caminho, por combustíveis que estão destruindo o seu motor. Agora existe um combustível correto, um combustível que não se esgota, um combustível que não vai te deixar no meio do caminho, porque ele foi criado exatamente para o seu motor, que é o seu relacionamento com Jesus Cristo e encontrar nele o seu propósito e dele fazer o seu motivo de viver. Quando você encontra nele o seu propósito, você percebe que você existe muito mais para os outros do que para si mesmo, e assim a tua vida passa a fazer sentido. Nos piores momentos da nossa vida como casal, eu e a Mayara sentimos que se não fosse o propósito, nós não conseguiríamos seguir adiante. A gente está vivendo o pior momento da nossa vida, tínhamos 6 meses de casados, chegamos a viver um período de escassez tremendo, onde não tinha nem o que comer direito. Era um domingo, a Mayara precisava de um sal, e eu não tinha como comprar um sal. Ela tinha um arroz, um quiabo que nós tínhamos ganhado, e naquele dia nós choramos muito. Choramos porque, sim, a gente queria ver coisas materiais resolvidas. Choramos, sim, porque nós queríamos ser aprovados. Choramos porque a nossa visão enxergava o que nós não tínhamos e os nossos combustíveis até então estavam nos deixando no meio do caminho. E foi nesse momento e naquela circunstância em que eu olho para ela olha para mim, principalmente porque naquela noite a gente ia ter que estar diante de pessoas, eu iria pregar uma mensagem para uma igreja a respeito de um Deus que é fiel, um Deus que ajuda as pessoas, um Deus que não falha, um Deus que cuida de nós, mas naquela realidade nós estávamos passando necessidade. E é nesse momento em que nós nos lembramos que o que nos move é muito maior do que nós mesmos. E foi por isso que conseguimos seguir adiante. Aquilo passou, a realidade mudou. A situação foi transformada, mas foi o propósito que não nos deixou no meio do caminho. É o propósito que é uma vida para honrar quem te criou e para servir as pessoas que vai fazer você ter uma vida que realmente faça sentido. Eu quero te convidar a você render o seu coração a Jesus Cristo e reconhecer que só Ele é o único e suficiente Salvador, que só Ele é o combustível que merece mover o seu motor, que Ele não somente é o combustível, mas Ele é o alvo, Ele é o destino, Ele é tudo, porque dele, para Ele, são todas as coisas. Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado para os próximos vídeos, clique em gostei se essa mensagem fez sentido para você, não deixe de compartilhar com mais alguém, porque pode também, como fez sentido para você, fazer sentido para outra pessoa, e deixe seu comentário do que é que mais falou ao seu coração com esse vídeo. Que Deus te abençoe!